Muito boa noite, meu irmão e minha irmã. Estamos presentes aqui mais uma vez para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Seja você muito bem-vindo na noite desse dia. Deus te abençoe, fale, proteja, te guarde. Seja abençoado em nome de Jesus. Que você possa se sentir amado. Irmão e irmã, aquilo que nós já estamos acostumados a fazer, que você possa compartilhar esse momento de culto, que você seja um agente multiplicador do reino de Deus. De que forma? Compartilhando. Seja um agente multiplicador do reino, compartilhando a palavra, compartilhando esse texto, os textos, compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas através do poder da palavra de Deus. Muito bom essa noite você estar aqui com a gente, podendo adorar. Aos que nos visitam também sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe poderosamente, que você possa sentir-se à vontade. Faça da tua casa extensão desse culto, né, de adoração ao nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado porque até que o Senhor nos ajudou. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Obrigado por esse culto da noite, que o Senhor fale aos nossos corações. Mais um culto que podemos prestar a Ti, Deus. Em nome de Jesus, tome as famílias, tome as vidas, Deus. Abençoe cada irmão, cada irmã, Deus, poderosamente, Senhor. Aqueles que estão acamados, que precisam de Ti, Deus, que estão doentes, Deus, que o Senhor possa estar visitando, Deus, em nome de Jesus, Pai. Fale os nossos corações, Deus, proteja os Teus filhos, guarde, em nome de Jesus, que nós Te oramos, agradecidos, amém e amém. Então, meu irmão e minha irmã, que você possa compartilhar esse momento de culto, que você possa também, aí no nosso momento de dízimos e ofertas, vai passar os nossos dados bancários, que você possa abençoar a obra do Senhor, né? Vamos lá, vamos ler um salmo. Salmos 81. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai a Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar tamborim e suave harpa com saltério. Versículo 3, tocai a trombeta na festa da lua nova e na lua cheia, dia da nossa festa. Que essa noite você possa se alegrar no Senhor, que você possa regozijar no Senhor. Vamos passar agora para o período de louvor. Graça e paz, igreja, sejam bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração ao nosso Senhor. Eu quero te convidar a louvar junto com a gente, você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar. É um louvor bem antigo, porém com uma letra bem atual. E talvez você tenha perdido essa confiança, essa certeza, mas eu quero te dizer nessa noite que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não tema, tenha certeza que Deus é por você, que Deus está contigo. Então vamos louvar ao Senhor, maior é o que está em nós, amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. E nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior.
Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior em nós do que o que está no mundo. Maior está em nós do que o que está no mundo. Amém. Meu querido, como eu disse no início, eu quero te convidar a crer, eu quero te convidar a confiar em Deus. Nós estamos passando por um momento difícil e talvez essa doença pode ter alcançado alguém da sua família, mas eu quero te encorajar a confiar no Deus da cura. Nós servimos um Deus que Ele é o Deus da cura. Então aproveite nesse momento para louvar o Senhor, para clamar ao Senhor, porque para Deus nada é impossível. Ele pode chegar na tua casa, Ele pode chegar nos seus familiares, Ele pode chegar com a cura, Ele pode chegar com a proteção, com a prevenção. O nosso Deus é assim. E nós confiamos, nós cremos em Deus que pode todas as coisas. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu
confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos que Tu és o nosso Pai. E como um bom Pai, Senhor, o Senhor não desampara o Seu Filho. Por isso que nós confiamos. Por isso nós confiamos em Ti. Amém. Já ia puxar outra. Pensei que era para irmão, já. Então vai lá. Dá só o põe, só para lembrar. Seguro estou nos braços. Nós sabemos que estamos seguros em Ti, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 E caio em Tua graça.
em suas mãos e caio em tua graça. E caio de novo em suas mãos. E se eu passar? Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Muito bem, meu irmão e minha irmã, momento de dízimos e ofertas, aquele momento onde Deus fala ao seu coração. Eu quero falar aqui do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Cada um contribui segundo propor no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que você possa, nesse momento de dízimos e ofertas, ser deliberado na obra do Senhor. Deus te abençoe. Fique com uma canção. Seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, severas, mas livra
nós queremos entregar em Tuas mãos, ó Deus, aqueles que dizimaram e ofertaram na Sua casa, Deus. Continue abençoando o Seu povo, Pai. Abençoe aqueles também que não puderam, Senhor. Abençoe da mesma forma, Deus. Abre as portas de emprego, Senhor. Abre os celeiros, Deus. Não deixe que o alimento falte na nossa mesa, Deus. Continue guardando, Deus, o Teu povo, assim como o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos essa oração e esse momento em Tuas mãos. Amém e amém. Meus irmãos, momento da palavra, momento naquele que Deus vai falar ao seu coração, que não é pretensão do homem, nós somos só veículo para que Deus fale ao seu coração. Que essa noite você possa ser tocado pelo Senhor e que Ele possa falar muito ao teu coração através da palavra que Ele tem para você. Meus irmãos, na semana passada eu falei sobre Eliseu, né? Trouxe uma mensagem falando sobre o profeta Eliseu, o profeta que substituiu o profeta Elias. E eu queria hoje falar sobre o profeta Elias. A vida do profeta Elias. A vida do profeta Elias nos traz muitas lições para esse tempo atual que nós estamos vivendo, para esse tempo que nós estamos passando. Vamos ler o livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículos de 1 a 10. 1 Reis 17, versículos de 1 a 10. Vamos ler. 1 Reis 17, versículo de 1 a 10. Diz assim o texto: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos em que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vá para o leste e refugie-te perto do ribeiro de Querite e a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenarei aos corvos que ali te deem alimento. Versículo 5. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Versículo 7. E entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porque a chuva havia cessado sobre a terra. Então, a palavra do Senhor lhe foi dirigida neste termo: aprontai-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha e um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Senhor Deus e Pai, na noite desse dia queremos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Assim como o Senhor nos tocou, que o Senhor toque o Teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, não sei se você está percebendo, o nosso país vive um momento de crise aguda. Crise aguda. O nosso país vive um momento de crise aguda, agônica, edêmica e sistêmica, e que já não produz impacto em mais ninguém. Você quer ver? O nosso país vive um momento de crise aguda, agônica, edêmica e sistêmica, que não produz mais impacto em ninguém. Mas como assim, pastor? Não produz impacto? A palavra de ordem do país é crise, meu irmão. Nós vivemos uma crise econômica, agora estamos nessa crise aí edêmica que tá afetando o mundo, né? Aí você quer ver porque eu penso que não impacta mais ninguém, porque é o seguinte: o Rio teve 3 governantes, né? O 4º governante está na iminência de ser preso, e isso é um pouco emblemático. Nós tivemos 3 governantes que estão presos e temos um 4º que está sendo processado, está sendo investigado, melhor dizendo. Gente,
aonde vai parar no momento de crise, tá? No momento de crise, aonde vai parar o nosso estado do Rio de Janeiro? Onde vai parar? Isso eu estou falando do estado do Rio de Janeiro, tá? Isso retrata a crise que a gente vive. Isso retrata essa crise que a gente vive o tempo todo, sabe? Vivemos em um estado de corrupção galopante, galopante, você não precisa falar. As pessoas precisando de respiradores e a gente fraudando, e a gente defraudando a máquina pública, sabe? Tem pessoas que se aproveitando do momento de crise para poder roubar, para poder ganhar. Então, isso retrata a carranca da crise, né? Isso retrata a carranca da crise que nós vivemos, né? Esse estado de corrupção. A corrupção tem tomado todas as esferas da sociedade. A religião também está nesse pacote. Não pense você que a religião não está nesse pacote, porque está. Vejamos então, uns se bandeando para o liberalismo, outros para o sincretismo, outros que professam uma fé ortodoxa, então estão como mortos, né? Mortos ossificados, áridos como o deserto, né? Vivem em uma sociedade assolada pela delinquência. Vivemos em uma sociedade assolada pela delinquência. Violência, né? A violência impera a todo momento, atormentado por uma perseguição atroz no sentido de tentar destruir a família. Somos atormentados o tempo todo. As pessoas querem destruir a família também, não é isso? Querem, além da economia, além do roubo, além da religião, as pessoas querem destruir a família. Passa pelo palácio, passa pelo parlamento, passa pelos veículos de comunicação. A toda poderosa, ela investe muito em destruir a família, meus irmãos e minha irmã. Meus irmãos, para você exercer o ministério nesse tempo não é fácil. Você exercer o ministério nesse tempo não é fácil. Olha só, não sei se você sabe, há 3 classes mais desacreditadas que existem no momento. Sabe quais são? As 3 classes mais desacreditadas: a polícia, os políticos e os pastores. Então, tem como você exercer um ministério? É difícil, sabe? O povo está desacreditando de tudo. Bom, vamos passar o texto. Esse texto ao qual nós lemos retrata para nós essa crise. Esse texto aqui no que nós estamos lendo, ele vai retratar essa crise e aponta para uma solução. Ele vai tratar dessa crise, mas aponta para uma solução. Olha só, sabe por quê? Porque quando nós lembramos com a morte do rei Salomão, depois de 120 anos de monarquia em Israel, né? Aí teve 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, e Salomão morre no ano de 391. Então, o reino de Israel, para você entender esse contexto que está acontecendo, o reino de Israel é dividido, tem uma grande cisão. As 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I. Jeroboão I fica lá, formando o que chamamos de Reino do Norte, e as outras 2 que sobram, né, formada por Judá e por Benjamim, formam o Reino do Sul. Então, as 10 ali formam o Reino do Norte, na direção de Jeroboão I, e as 2 que sobram, Judá e Benjamim, grava isso, elas formam o Reino do Sul, e teve sua capital lá em Jerusalém. E aqui, do Reino do Norte, cuja capital vem a ser Samaria, esse reino dura, sabe quantos anos? 209 anos. Ele vai de 931 a 722, quando foram levados cativos pela Síria. Aí o que acontece? Nesse período de 931 com a morte de Salomão a 722, passa um período de espaço e tempo de 209 anos. 209 anos. E nesses 209 anos, tiveram 19 reis em 8 dinastias diferentes. E esses reis governaram pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios valores. Nenhum desses 19 andou com Deus. Isso está acontecendo aqui, na época aqui de Elias. Nenhum andou com Deus. Então, imagine só como é que foi, não é? Todos foram maus. Todos esses reis que eu estou falando que antes de Elias, aqui, antes de Acabe, foram reis perversos, né? Pensa no rei perverso. Foram reis perversos. Todos foram idólatras, todos foram ímpios, todos foram perversos. Porém, o rei que governava agora, na época de Elias, recebeu o pequeno apelido, o pequeno epíteto, o pior rei de Israel. Você pensa,
os antes dele já eram ruins. E agora ele recebe um apelido, Acabe recebe o apelido do pior rei de Israel, o pior rei. Como se não bastasse com quem Acabe casa, Acabe se casa com Jezebel. E isso, aquela mulher que você conhece. Quantas vezes você já falou, tem espírito de Jezebel, né? Ah, Jezebel, quem era Jezebel? Era uma mulher assassina, uma mulher feiticeira, uma mulher mandona que mandava em Acabe, e na verdade Acabe era só um bonequinho que ela ficava manipulando para fazer as maldades dela, né? Essa mulher impôs o quê? A baioneta, a guerra ali no povo de Israel, né? O culto a Baal, ela que trouxe o culto a Baal no meio de Israel, e persegue, ela foi aquela que mandou perseguir e matar os profetas de Deus. Ou seja, a apostasia aqui no tempo de Elias era galopante, a idolatria era imposta à força para o povo de Israel. Ou você é idólatra ou você é idólatra. Não tinha outra solução, tá bom? E Elias está aqui, profetizando nesse tempo. E a nação sofre as consequências desses desmandos. E a nação de Israel vai sofrer, sim, a consequência. Pois bem, é nesse tempo que Elias está o quê? Profetizando. É nesse tempo que Elias está falando. Aonde a crise política, aonde a crise econômica, religiosa e espiritual é sem precedência na história da humanidade. Alguma semelhança entre o tempo que nós estamos vivendo? Política, econômica, religiosa e espiritual. Tem alguma? A gente vai nas igrejas, a gente vê os jovens, a gente vê os adolescentes, a gente vê as pessoas na igreja buscando. Você vê que falta alguma coisa, sabe? Então, Elias está nesse tempo. Ele está profetizando nesse tempo, um tempo onde a crise tomou, assim como tem tomado os nossos tempos de hoje, meus irmãos. Política, edêmica, econômica. Gente, é a cara, é o retrato. Aqui está o retrato do que nós vivemos hoje. Eu falei pela manhã que a história ela é cíclica. A história ela se repete. E conosco não está sendo diferente, ela está se repetindo. E é nesse tempo que Deus levanta quem, pessoal? É nesse tempo, meus irmãos, que Deus levanta um partido político? É nesse tempo que Deus levanta uma denominação religiosa? É nesse tempo que Deus levanta quem? Deus levanta um homem. Ele levanta Elias, e este homem não é carreira solo. Ele pensa que Elias é carreira solo, que ele vai matar no peito, vai libertar todo mundo sozinho. Não, esse homem não é carreira solo, ele não está ali sozinho, sabe? Lembra-se que havia antes dele 7.000 anônimos que não se dobraram a Baal. Tinha um povo que não se dobrava a Baal. Você se lembrou bem disso? Existiam homens que não se dobravam a Baal, ok? Temos que conhecer quem foi Elias. E quem foi Elias? O que Elias pode nos ensinar nos dias de hoje? O que a história, que a vida de Elias pode passar para mim e para você nesse tempo de 2020, dia 7/6/2020? O que você pode aprender com o profeta Elias? O que a vida de Elias pode significar para você? Vamos lá, vamos ao texto. Quando o texto diz Elias, o tisbita, vamos ler? Elias, o tisbita que habitava em Gileade, declarou. Então vamos lá, Elias, o tisbita. Não está falando que do sobrenome dele, não está falando que é o sobrenome de Elias, nem está falando que é parte da família dele, está falando, sabe de quê? Da procedência geográfica de Elias. Elias ele habitava em Tisbé, sabe? Elias, o tisbita, significa que ele morava em Tisbé. E quem é Tisbé? Tisbé na Bíblia. Tisbé é um lugarejo insignificante, desconhecido, encrustado ali às beiras das cordilheiras das montanhas de Gileade, assim, sabe? Aquele lugar bem periférico, aquele lugar bem à margem, bem que as pessoas nem conhecem. Era ali, pensa em um lugar assim, bem à margem da sociedade, bem à margem dos grandes centros, bem distante. Ou seja, bem distante ali de Gileade, assim, no pé das montanhas. Aí, quando nós vamos procurar no mapa de Tisbé, a gente nem encontra a cidade de Tisbé, não encontramos. E o que eu aprendo com isso? O que você deve aprender com isso? Deus levanta e usa quem Ele quer. Quem acompanhou a mensagem pela manhã, eu falei de Jefi. Isso, falei dele, Jefté. Deus usa quem Ele quer. Deus vai trabalhar com quem Ele quer. Ele pegou Elias, que não era ninguém, que não era de linha sacerdotal, tá lá. Pois bem,
Elias vem de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. Elias não vem, como eu falei, de uma classe sacerdotal, ele não era filho de sacerdote, ele não tinha essa linhagem, né? Quem era Elias? Não é? Elias não era ninguém. E Deus levanta Elias para poder profetizar, ele levanta Elias para poder falar. Princípio que nós temos que tirar disso. Primeiro princípio, Deus não precisa de estrelas, meu irmão. Ei, você que está me ouvindo, pessoal que está me ouvindo, Deus não precisa de estrela para fazer sua obra. Ele não precisa de mega pastores, ele não precisa de mega cantores, ele não precisa de megas instrumentistas, ele não precisa de estrelas para fazer sua obra. Tem que fazer bem feito? Sim, tem que fazer bem feito, mas não precisa de estrela. Não precisa, porque Deus pode usar pessoas desconhecidas como eu e como você e como Elias para fazer a obra dele. Deus quer usar pessoas desconhecidas para fazer a obra dele. Deus quer usar você que está aí no anonimato para fazer a obra dele. Você entende isso? Ele quer te levantar, ele tem te levantado para fazer a obra dele. É isso, é isso. A decadência religiosa é tão grande, sabe? A decadência religiosa é tão grande que nos dias de hoje a gente conta o seguinte: a estrela só brilha no céu quando o sol da justiça não está brilhando. Uma estrela só brilha no céu quando o sol da justiça não está brilhando. Quando Jesus, o sol da justiça, não está brilhando, não tem espaço, está brilhando, não tem espaço para homem brilhar. Eu vou repetir: a estrela só brilha do céu quando o sol da justiça não está brilhando. Quando o sol da justiça está brilhando, não temos espaços, não tem espaço para homem nenhum brilhar. Isso é a decadência religiosa, sabe? Que nós vemos hoje que são homens querendo aparecer, são homens querendo brigar, sabe? O pecado da tietagem tem tomado conta do meio evangélico brasileiro. O pecado da tietagem tem tomado conta, sabe? Por que você está falando isso, pastor Ricardo? Por que o senhor está falando isso? Por que você está falando isso? Porque pastores são idolatrados. Estou mentindo? Pastores são idolatrados. Cantores evangélicos são idolatrados. As pessoas ficam, sabe, é coisa de espantar. É coisa de espantar, tá? Olha só, mas eu quero dizer para você essa noite, querido irmão, querida irmã. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você não precisa ser um pastor famoso, um pregador famoso, um cantor famoso, não. Deus quer usar você na sua limitação, com a sua capacidade. Ele quer que você fale do amor dele, ele quer te usar. Ele quer que você seja um Elias da vida nesses tempos de crise. Ele quer que você seja um Elias da vida nesses tempos onde a economia não funciona, onde a política é pervertida, onde está tudo dando errado. Ele quer usar você nesse tempo. E a igreja tem essa tendência, sabe? Essa igreja tem essa tendência do estrelismo. Mas por que você está falando isso? Estou falando isso pelo seguinte fato. Vejamos a igreja de Corinto. Você vai na igreja de Corinto, né? Era envolta de ícones. A igreja de Corinto ela se gabava da sua espiritualidade, dos seus ícones que tinha ali. Dentro da igreja tinha partidos. Dentro da igreja de Corinto ela tinha partidos. Sabe por quê? Porque uns falavam, eu sou de Paulo. Uns falavam, eu sou de Apolo. Uns falavam, eu sou de Cefas. Outros falavam, eu sou de Cristo. Aí o apóstolo Paulo ele vem e faz o seguinte, ele intervém com isso, ele dá uma pausa e fala com isso. Olha só, ele corta já essa tendência perigosa dizendo o seguinte, olha só, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí ele mesmo responde, quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? E ele mesmo responde, não são esses, porém, servos por meio do qual vocês creram? Não são estes, porém, servos por tendência que a igreja tem de levantar ícones, né? De levantar ídolos, de levantar estrelas, sabe? Se o fulano de tal não for pregar, eu não vou. Se o fulano de tal não for cantar, eu não vou. Se não for o pastor presidente pregando, eu não vou. Se não for o pastor fulano, eu não vou. Como coisa que se a palavra de Deus ela dependesse de homens para ser levada, como coisa que a palavra de Deus dependesse de homens famosos, de homens brilhantes, homens eloquentes, homens, sabe, estudiosos, homens que têm a mente brilhante para ser levada, homens que têm tiradas geniais, homens que citam autores, homens que citam doutores, homens. A Bíblia não precisa, Deus não precisa de homens assim. Deus precisa de homens que sejam envolvidos com a obra, envolvidos e sérios naquilo que tem para fazer para Ele. Deus precisa de homens que se disponham a fazer para Ele. Deus não precisa de famosos, Deus não precisa de pompa, Deus não precisa de glória, de homens que estão na mídia, não. Deus precisa de pessoas que queiram falar. Deus precisa de pessoas que se coloquem à disposição para trabalhar. Lembra? Seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, porque os ceifeiros não estão aparecendo.
Deus precisa que eu e você nos coloquemos para trabalhar, para que Ele venha nos usar, para que Ele brilhe a nossa mente, ilumine a nossa mente e possamos extrair daqui as verdades para alcançar o povo, alcançar quem Ele quer, para fazer diferença na sociedade da forma que Ele quer, porque Elias foi levantado nesse tempo aqui para fazer diferença na vida da sociedade, para acabar sim com o império de Jezabel, para acabar sim com a dinastia de Acabe, para acabar sim com a perseguição, para profetizar sim em nome de Deus, para trazer o juízo de Deus para um povo idólatra, para um governo idólatra. Por isso que ele foi levantado sim, querido irmão. Ele foi levantado para isso. E Elias não era ninguém. Eu já falei para você aqui no começo. Quem era Elias? Não veio de uma classe sacerdotal. Elias não era como Eli. Elias não era conhecido. Então, querido, não se importe se você não está sendo reconhecido, se a sua estrela não está brilhando, se as pessoas não estão olhando para você, não se importe com isso. Se importe em o sol da justiça olhar para você. Se importe em Jesus olhar para você. Se importe em Deus olhar para você. Então, voltando aqui, não somos servos pelo meio, Paulo falando, não somos servos pelo meio qual vocês creram. Não é o que planta ou o que rega são alguma coisa. O que planta ou o que rega são alguma coisa. É Deus quem vai dar o crescimento. Lembra-se desse texto? Não é o que planta ou o que rega que faz alguma coisa, é Deus quem dá o crescimento. Ou seja, tirando já a vaidade de Cefas, de Apolo, dele próprio, cortando isso, tirando a vaidade que o povo está, não, eu sou de Pedro, porque Pedro era assim. Não, eu sou de Apolo, porque Apolo é mais assim. Eu sou de Paulo, porque Paulo é... Sabe, gente, nós não somos de ninguém, nós somos de Cristo. Você é de Cristo, você foi levantado para falar de Cristo. Cristo é amor, Cristo é 100% humildade. Cristo é 100% simplicidade. Paulo, ele acaba com esse tipo de pensamento escrevendo lá, né, em 1 Coríntios 4, versículo 1 e versículo 2. Não são, olha que ele fala, não são ministros dispenseiros. A palavra é essa. Vamos ler lá, por favor? Se você puder abrir comigo, eu vou ler rapidamente aqui. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. É rápido, muito rápido. Olha que Paulo está falando, ele quebrando esse pensamento na igreja de Corinto, ele quebrando esse pensamento, que esse pensamento existe muito nas nossas igrejas hoje também, né? Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados pelo ministério de Deus. Aí, interessante. Sabe por que Paulo usa essa palavra ministros, ministério, ministro? Ele escolhe essa palavra cuidadosamente. Ele escolheu essa palavra cuidadosamente. E no grego, essa palavra, ministro, né, o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever essa palavra da seguinte forma, porque as 3 palavras para servo no grego, né, há 3 palavras para servo no grego. A primeira, diácono. A segunda, doulos. A terceira, huipereta. Há 3 palavras para servo no grego, tá? Que pode significar diácono, que significa servo, doulos, que significa um escravo, e huipereta, que é menor do que diácono e é menor do que doulos, que é menor do que escravo. Por que huipereta é menor do que diácono e menor do que escravo, do que doulos? Porque é o seguinte, né? Esse huipereta significa aqueles remadores, sabe os remadores que nesses filmes antigos, né, que remam de galés, esses remadores. Então, eram esses camaradas, huiperetas eram esses camaradas, né, os remadores, ficavam lá remando, aqueles que antes de morrerem deveriam prestar serviço. O huipereta é uma classe de servos que está abaixo de diácono, abaixo de doulos, e a huipereta vem. E Paulo usa aqui nesse texto ministros como huipereta, ou seja, rebaixando para que nós, hoje em dia, não pensemos que porque você prega bem, porque você tem uma eloquência, porque você é isso, que você é alguma coisa, você é huipereta. Você sabe que você serve depois de você servir? Morreu, servia para ser jogado no mar. A ideia é, essas pessoas que servem a Deus não é para ter glória nenhuma. Porque, como eu já falei, Deus não divide a glória dele com ninguém, mas não é isso que a igreja faz. A igreja insiste em colocar pessoas no pedestal. Quando você vem aqui para Elias vem de nada. Elias
E Deus levanta pessoas assim, porque a igreja insiste em colocar a gente no pedestal, né? Nós temos que nos humilhar diante de Deus, né? Nós temos que não combina essa ideia de fazer a obra de Deus com vaidade. Não combina, sabe? A gente encontra isso muito aí nos meios, as pessoas dizem, vaidade. Não combina, gente, não combina. Você que é um bom pregador, você que é um bom pastor, você que é um bom músico, você que é um bom cantor. Sim, glória a Deus, temos que fazer com excelência, porque maldito é o homem que faz a obra do Senhor. Relaxadamente temos que fazer com excelência. Mas a glória não é tua, querido. A glória não é nossa. A glória é de Deus, nós somos Rui Pereta. Entendeu? Servos que só depois de servir, morreu, joga no mar. Esquece. É essa a dimensão que Paulo quer trazer para Coríntios. É essa a dimensão que ele quer trazer para a igreja. Olha, vocês estão aí deusando pessoas, idolatrando pessoas, ou colocando pessoas nos astros que não tem que colocar. Pessoas não são feitas para isso, né? Segundo a minha palavra, rei, não vai chover. Olha só, aí voltando aqui para o texto, né? Elias já começa seu ministério no palácio. Mas olha só que estranho, né? Que interessante. Elias, um servo, ninguém conhecia, ele já começa no palácio ali, para profetizar e para falar para o rei. E aí ele fala assim, ó, meu rei, segundo a minha palavra, você quer ver o versículo primeiro ali, ele está dizendo o seguinte, olha só, em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Aí você está pensando assim, poxa, mas o camarada, a palavra dele? Ele está dizendo isso porque está trazendo uma palavra de juízo para a nação. Ele está trazendo uma palavra de juízo para a nação. Sabe por quê? Sabe quem era Baal? Baal era considerado padroeiro da prosperidade daquela época ali, sabe? Jezabel, quando levanta Baal, o culto a Baal, Baal era considerado padroeiro da sociedade. Quando o povo colhia os frutos da terra, quando as ovelhas davam cria nos pastos lá, eles atribuíam isso, sabe quem? Não a Deus, mas a Baal, né? E aí Elias vem combatendo isso. Se Deus dissesse que não haveria orvalho nem chuva, logo não teria prosperidade. Se Deus dissesse isso, não teria prosperidade. Ele está quebrando as pernas de Baal. Então, por isso que Elias está sendo usado aqui para falar isso. Olha, segundo a minha palavra. Na verdade, Deus está cortando ali e falando isso para quem? Para Acabe, não é? Porque Elias tem tanta certeza disso? Por que ele tem tanta certeza disso? Por que ele diz isso? Segundo a minha palavra. Por que ele está dizendo isso, segundo a minha palavra? Será que é porque ele tem poder? Será porque ele é o bambambam, o cara, conforme diz hoje? Onde que está a garantia dele para isso? Para ele dizer isso, que segundo a minha palavra. Já parou para pensar? Por que ele está dizendo segundo a minha palavra? O texto não vai te responder, não. Esse primeiro texto aqui não te responde, não. Mas o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 17, te responde. Tiago 5,17. Abre tua Bíblia lá. Tiago 5,17 vai te responder por que Elias está falando isso aqui. Segundo, mediante a minha palavra. Porque dá uma conotação que ele está sendo prepotente ou superior, não é? Dá essa conotação, mas vamos ler. Olha o que diz o texto de Tiago 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você, né? Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A resposta é porque Elias orava ao Senhor. Elias tinha ligação com o Senhor. Elias tinha contato direto com o Senhor. Sabe? Não era pelo querer dele, mas era porque ele se envolvia com as coisas do Senhor, e o Senhor usou ele para isso. Essa noite fica para você e para mim o seguinte, que você tenha contato com o Senhor, que você ore com o Senhor, que você tenha ligação com o Senhor, para que você tenha peso naquilo que você faz. Para que você tenha autoridade naquilo que você faça, não autoridade para você prevalecer sobre alguém, ou para prevalecer sobre algo, sobre coisas, mas a autoridade do Senhor para abençoar vidas. Ele está sendo usado aqui para acabar com a dinastia de Acabe, para acabar com a idolatria de Jezabel, para dizer, olha, Baal não é ninguém, Baal não é nada, o Deus de Israel faz chover sobre a terra, ele para de chover sobre a terra, ele para o sol sobre a terra. Essa é a ideia que Elias quer passar aqui. E o texto continua, segundo o princípio que nós temos que tirar desse texto, não tem como prevalecer diante do rei sem oração.
Meu irmão, você só prevalece diante do rei. No caso, ele aqui só prevalecia diante do rei, prevaleceria com oração. Se você não orar, se você não tem como ter uma vida de êxodo sem oração, não tem como você e eu, nós termos uma vida de êxodo, alcançarmos coisas no mundo espiritual e também no material sem termos uma vida de oração. O texto de Tiago diz, orando, pediu que não chovesse. Imagine o tempo que Elias investiu de oração. E o Senhor, o próprio Deus, tinha levantado, mas ele ora. O próprio Jesus orou ao Pai. Meus irmãos, oração é essencial para nós vencermos as nossas batalhas, para nós vencermos as nossas guerras. Estamos conhecendo a vida de Elias. Elias era um camarada de oração. Não tem como enfrentar o príncipe deste século. Querido, não tem como você enfrentar o príncipe deste século sem uma vida debruçada no trono de Deus. Quem é o príncipe deste século? Não tem como você enfrentar o que está acontecendo no mundo. Não tem como nós enfrentarmos o que está acontecendo no globo. Se não debruçarmos nossa vida em Deus, se você não orar, se você não clamar, se você não se humilhar diante de Deus, se você não se voltar para Deus, não tem como, você vai perder suas forças. Você vai remar e vai morrer na praia. Não tem como você vencer uma epidemia, uma pandemia, sem clamar, sem se humilhar diante de Deus. Elias orava no secreto, pedindo para que ele prevalecesse, sabe? Para que ele prevalecesse contra essas coisas, para que ele prevalecesse lá. Elias se revestia de Deus, sabe? Enquanto nós temos aí muitos homens iluminados, pregadores, que pregam, que fazem, acontece e acham que são mentes iluminadas, mas quantas pessoas amolecem o coração? Sabe, às vezes a gente pode preparar um sermão e tá cheio de intelectualidade, não que seja errado buscar, temos que buscar isso sim, conhecimento, mas só conhecimento não basta. Sabe o que o Martinho Lutero dizia o seguinte, pregação sem unção endurece o coração, a pregação sem unção, ela endurece o coração, a pregação sem mais de Deus, sem debruçar no Senhor, sem buscar do Senhor, sem uma vida de intensa com o Senhor, ela endurece corações. E o que mais a gente encontra aí são pessoas que endurecem corações de outros. Sabe? Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que ficar. Vejamos agora o verso 3. O verso 3, o que está acontecendo aqui? Retira-te daqui, vai para leste, refugia-te perto do ribeiro de Quiriate, a leste do Jordão. Ele estava lá, na sala do rei, e agora o Senhor tira de lá e leva ele para um outro lugar distante. O Senhor começa a trabalhar na vida de Elias. Sabe, pastores, nós, líderes, nós temos essa necessidade das pessoas estarem à nossa volta, essa necessidade de aparecer. A gente quer aparecer, as pessoas queremos que nós... como foi, sabe? Mas Deus quer nos levar para outro nível. Deus quer nos levar para outros lugares. Sabe, nós não gostamos de solidão, a gente gosta de pessoas à nossa volta, mas é chegado o momento que Deus quer tratar contigo no íntimo. Esse tempo que você está em casa, esse tempo que você está recluso, esse tempo de pandemia, se prepare, aproveite para estar mais com Deus. Aproveite para viver mais de Deus. Aproveite para ter mais relacionamento com Deus. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, é isso que Ele quer fazer com as nossas vidas, sabe? Deus tira Elias de lá de cima do holofote, rapidamente coloca ele numa questão de separação, porque Deus quer falar com ele, Deus quer trabalhar o caráter de Elias ali. Deus tinha tirado Elias do anonimato, tirou do anonimato e agora botou ele no palácio, agora leva ele para outro lugar, um lugar distante, porque Deus quer trabalhar a vida dele ali. Vai aprender a ser dependente de Deus. Elias foi aprender a ser dependente de Deus, assim como eu e você precisamos ser dependentes de Deus. Aprendamos a ser dependente de Deus nessa pandemia, sabe? Nessa crise, muitos perderam o trabalho, eu perdi o trabalho, muitos perderam a estabilidade, você pode ter perdido a tua estabilidade, muitos perderam o pouco que tinham, você pode ter perdido o pouco que você tinha, salários reduzidos, e agora meu salário foi reduzido, como vou pagar a faculdade da filha, do filho, a escola do menino, da menina, como eu vou fazer? Sabe? Como nós vamos fazer? Como vou pagar os estudos dos meus filhos? Aprendamos a ser dependentes de Deus. O próprio Deus,
mais uma vez mostra que Ele quer nos sustentar. Deus mostra que Ele quer nos sustentar, porque foi Ele quem cuidou do povo de Israel, se lembra? Foi Ele quem cuidou do povo lá no Egito. Êxodo capítulo 16, Ele deu o que comer de noite, Ele deu o que comer de tarde, de manhã, de tarde, de noite. É Ele quem mandava maná, cordonizas dos céus, era o próprio Deus quem o fazia. Meus irmãos, nós temos que aprender a ser dependentes de Deus. Sabe? Seja dependente de Deus em tudo que você fizer. Seja dependente de Deus nas coisas que você... Coloque Deus à frente sim, está difícil, mas coloque Deus à frente sim. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, vamos ler rapidamente. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por sua vida, quanto ao que é vez de comer, que é vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Porventura você não vale muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por quanto andais ansiosos quanto ao vez de vestir? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem fiam. Os lírios do campo não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pouca fé. Somos de pouca fé, temos que aprender a descansar no Senhor, temos que aprender a viver na dependência do Senhor. Elias aprendeu a viver na dependência do Senhor, sim. Elias já aprendeu, porque o Senhor leva ele para os corvos alimentarem, depois tira ele e fala para uma viúva alimentar. Eu sei que você bem sabe, viúva naquela época não são como as viúvas de hoje. As viúvas de hoje ainda têm uma pensão, né? Algumas recebem uma pensão mais gorda e outras recebem um salário mínimo, mas recebem uma pensão. Aquela viúva só tinha para comer para ela e para o filho uma porção. Elias vai lá e fala, faça isso, pegue 2 porções e ainda vai sobrar para mim. E sobeja para ele. E não falta para ela. Sabe, nós temos que aprender a descansar. Imagina a cabeça de Elias, meu Deus, a viúva não tem nem para ela, vai ter para mim, mas Deus está mandando, eu vou lá. Descanse no Senhor, aprenda a descansar no Senhor, aprenda a ser dependente do Senhor. Deus usou a vida do profeta para anunciar as suas maravilhas e quer que confiemos nele. Ele usou a vida do profeta aqui para anunciar as maravilhas dele hoje para a gente. Receba isso hoje na tua vida. Aprenda a depender do Senhor, aprenda com a vida de Elias. Seja a boca de Deus na terra. Elias foi boca de Deus na terra. Elias diz, mediante a palavra. Porque eu estou falando isso no versículo 1. Olha que ele fala para o rei Acabe, o nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Sabe o que ele quer ensinar para a gente aqui? Porque ele queria cortar as pernas de Baal, ele queria acabar com a idolatria, ele queria acabar com a dinastia do rei Acabe, ele queria acabar com a idolatria de Jezabel, aquela mulher ruim, e ele estava dizendo que é Deus que ia trazer isso. Ele não estava falando porque era em nome dele, ele estava falando porque ele estava sendo usado como boca de Deus para a vida de Acabe, para que Acabe abrisse os olhos e aprendesse que Deus de Israel era o Deus dele, o Deus de Israel que livraria o povo. Elias foi boca de Deus. Deus usa Elias para ele se submeter à vontade de Deus. Usa Elias para que ele se submeta à vontade de Deus. Aprenda a se submeter à vontade de Deus. Toda a verdade é verdade de Deus. R.C. Sproul, ele está dizendo isso. Mas nem sempre todo aquele que fala em nome de Deus é boca de Deus. R.C. Sproul, um grande pregador, ele diz, olha, que toda a verdade é verdade de Deus. Então a verdade que sai da boca de um homem é verdade, porque é Deus que está falando. Então um homem pode ser usado para falar para você, mas pode não ser boca de Deus. O homem pode ser usado para falar para você, mas pode não ter a unção de Deus sobre a vida dele. Mas é a verdade de Deus e ela vai chegar a você. Ela vai chegar até você. Não fala o que é útil, sabe? Ele pode ser, mas não vai falar o que é útil para a tua vida. Sabe o que acontece? Jeremias capítulo 15, versículo 19, olha o que o texto diz.
Portanto, é isso que o Senhor diz. Se você se arrepender, e eu restaurarei você para que você possa me servir. Aí o Senhor diz para Jeremias: se você profere palavras dignas, não úteis, você será meu porta-voz. Se você profere palavras dignas, não úteis, você será meu porta-voz. Deixe que as pessoas se voltem para você, mas você não deve recorrer a elas. Sabe o que eu aprendo com isso? Se você profere palavras dignas, não úteis, você será meu profeta. Ele proferindo palavras dignas, ele ia ser profeta do Senhor. Se fosse não úteis, continuaria sendo profeta do Senhor. Mas o Senhor usa pessoas para ser boca dele, para falar, para abençoar, para trazer palavras. Mas nós sabemos que nesse tempo existem muitas pessoas que não estão sendo bocas do Senhor, estão usando palavras para endurecer corações de pessoas. Meus irmãos, na noite desse dia que você seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria concluir: aprenda a ser boca de Deus, aprovado por Ele como Elias, e chamemos a atenção de Deus para a nossa nação. Que essa noite você chame a atenção de Deus para a nossa nação, que você chame a atenção de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Tome a posse da palavra, sabe? Receba essa palavra no teu coração. O profeta Elias foi usado para o Senhor para profetizar num tempo de escassez, num tempo terrível, onde o pior rei de todos os tempos se levantou contra a nação, onde Jezabel, a pior mulher de todos os tempos, estava perseguindo o povo de Deus.